Agora eu convido o Rodrigo Klein para apresentar seu artigo completo intitulado A Contribuição dos Jogos Virtuais no Aprendizado da Língua Inglesa, e esse trabalho está afiliado à Escola Estadual de Educação Básica João 23. Bem, então, o meu artigo é sobre a contribuição dos jogos virtuais no aprendizado da língua inglesa. Como todos sabem, hoje nós vivemos atualmente na era da informação, ou seja, a velocidade dos fluxos econômicos, sociais, culturais, linguísticos está a todo instante, e seja qual for o lugar, frequentemente a gente está sobre a influência da tecnologia ou algo relacionado a ela. Então, diante desse meio informacional, a língua inglesa é o principal idioma utilizado nas relações internacionais de comércio, ou seja, ela também é definida como língua oficial ou secundária de diversos países. Então, atualmente, o conhecimento da língua inglesa vem se tornando essencial dentro do mercado de trabalho e claro, principalmente relacionadas em áreas relacionadas com a tecnologia, e sem descartar o fato que ela pode se tornar uma língua global futuramente. Então, podemos afirmar que um dos períodos mais efetivos para aprender um novo idioma é na infância e na adolescência. Ou seja, quanto mais cedo as crianças são expostas a um diferente idioma, maiores são as chances dela obter o aprendizado. Então, podemos ver que os jovens estão cada vez mais entrando no mundo dos games, os jogos, como opção de diversão e entretenimento. E essa grande maioria dos jogos, seja online ou não, tem como linguagem padrão o inglês, ou seja, o atual idioma de comunicação internacional. E com isso, muitas vezes o aprendizado proporcionado pelos games é muito mais significante do que algum conteúdo aprendido na escola. Então, os jogos online, que seriam os jogos em conexão com a internet, permitem ao jogador estar conectado com outros jogadores de diversos lugares do mundo. Ou seja, isso cria um ambiente de interação social direta e imersiva, onde tipo as pessoas são estimuladas a fazer novas amizades, criar vínculos com outros jogadores e até mesmo aprender novas culturas e até mesmo novas línguas. E além disso, especialistas indicam tais games como um benefício para a função cognitiva do corpo humano. Ou seja, nossa percepção, nossa memória, raciocínio lógico, atenção, linguagem, visão, todos esses são beneficiados quando estamos em contato com os jogos. Então, nesse contexto, o meu artigo tem como principal objetivo enfatizar o uso desses jogos de entretenimento como uma possível alternativa no estudo da língua inglesa, no caso. Então, a contextualização do meu trabalho. O tema tem a contribuição dos jogos virtuais no aprendizado da língua inglesa, e a delimitação foi definida como uma análise da contribuição que os jogos virtuais trazem para o ensino da língua inglesa. Mais precisamente, na Escola Estadual de Educação Básica João 23, localizada no município de Campinas das Missões, na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Então, o problema de pesquisa. Então, no Brasil, apenas 5% da população é falante de outra língua e menos de 3% são fluentes em inglês. Ou seja, é muita pouca gente, sendo que a língua é o principal sistema de comunicação global dentro do mercado hoje. E muitas vezes a prática dos jogos virtuais pode ser considerada como uma distração até para os jovens nos estudos, mas também tal atividade ela pode ser vista também como um confrontamento sobre a atual pedagogia de ensino das escolas, principalmente as escolas públicas. Tanto que a principal crítica dos educadores e professores do Brasil e do mundo está relacionada principalmente na falta de interesse dos alunos. Falta de engajamento, falta de interesse, isso tudo pode ser considerado uma distração para o jovem e, como eu falei, pode ser visto como um confrontamento sobre a atual prática de ensino. E, então, com o presente trabalho foi quantificado e qualificado o quanto a utilização de ferramentas tecnológicas e jogos virtuais influenciam no processo de aprendizagem da língua.
Então, o objetivo geral seria demonstrar como esses jogos virtuais podem ser introduzidos no aprendizado da língua inglesa e também, ao mesmo tempo, ser uma opção de diversão e entretenimento, com a finalidade de ser uma proposta que demanda maior interesse dos alunos. Dos objetivos específicos, destacar a importância da língua inglesa no contexto escolar e acadêmico, analisar a possível inserção dos jogos virtuais como atividade complementar em aulas de língua estrangeira nas escolas públicas, analisar e buscar alternativas por meio dos jogos contra os fatores que motivam e desmotivam os alunos na prática e no estudo da língua inglesa, e avaliar o desempenho dos jogadores voluntários na aprendizagem do inglês com auxílio de jogos através de questionários de avaliação. Então, as justificativas, muitos estudantes hoje deduzem que a língua inglesa é somente utilizada em profissões que necessitam mesmo a língua ou que requerem sua fluência, e que a mesma língua é só útil em certas circunstâncias, mas não. No entanto, saber falar inglês, não necessariamente uma fluência excelente, abre muitas portas e oportunidades, não só no Brasil, mas até mesmo no mundo inteiro. No entanto, a interação entre jogadores dentro das plataformas de jogos pode ser considerada um tipo de treinamento e aprimoramento para os estudantes do idioma, principalmente para aqueles que sentem algum desconforto na hora de praticar a fala no seu dia a dia, tanto por alguma timidez ou vergonha. Isso pode auxiliar muito. Então, a metodologia, a pesquisa foi referenciada a um estudo de como a língua inglesa está inserida em nossas vidas hoje, e tendo como opção de aprendizado a interação dos jogadores diante dos jogos virtuais. Então, foi feita uma atividade onde foram selecionados alguns jogos que têm o inglês como língua padrão e que enfatizam a interação com o jogador. E esses jogos foram influenciados pelas escolhas dos jogadores. Então, nessas características, foi elaborado e aplicado um questionário a 40 alunos das turmas A e B do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica João 23 de Campina das Missões. Essa experiência, então, foi relatada, a experiência em relação aos jogos foi relatada, e assim o aprendizado foi qualificado e quantificado. Então, a categorização da pesquisa, em primeiro lugar, ela tem característica bibliográfica, pois abrange toda a bibliografia pública em relação ao tema do estudo. Também tem seu lado qualitativo, porque foi analisado cada situação a partir de dados descritivos, procurando identificar alguns aspectos relacionados à compreensão da realidade estudada. E a pesquisa também pode ser considerada quantitativa, pois os meios de coletas foram estruturados através de questionários de múltipla escolha, como dito, e também os quais foram aplicados e os resultados obtidos foram analisados. E também pode se caracterizar um estudo de caso, porque aborda um fenômeno da sociedade e investigações sobre aspectos relacionados ao assunto, no caso. Então, o referencial teórico, alguma parte dele. Para Pinheiro, os atuais métodos de ensino tradicionais já não são mais atrativos para os adolescentes e crianças nascidos na era digital. Em sua afirmação, ele destaca a relevância e a importância da contribuição que esses jogos podem oferecer como uma ferramenta pedagógica voltada ao ensino para reconciliar o interesse desses jovens. Então, ele defende que esses jogos podem, sim, oferecer como reconciliar o interesse desses jovens, né? E para Faxinello, aprender uma língua estrangeira é tão importante quanto aprender uma outra disciplina no ramo escolar, ou seja, é de extrema importância despertar nos alunos a consciência de que, com um idioma novo aprendido, pode-se abrir inúmeras oportunidades de inserção e interação social. Então, sobre análise e descrição dos jogos selecionados, claro que existem inúmeros jogos virtuais responsáveis por auxiliar no vocabulário de outras línguas, mas aqui no caso foram escolhidos jogos educativos simples, de visuais básicos, e claro que também para o melhor entendimento dos alunos. E para a pesquisa foram selecionados 3 jogos, no caso. O primeiro é Influent,
é um jogo educativo, e na história o jogador ele vive um inventor de um aparelho tecnológico e capaz de escanear qualquer objeto e traduzi-lo para o seu idioma. Ou seja, o objeto é utilizar o protótipo no cotidiano e para aprender os nomes de tudo à volta com outro idioma. Ou seja, o personagem ele vai ao redor coletando palavras e trazendo seu significado em inglês, no caso. Então, o segundo jogo é Prepositions. Ela é um mini-jogo para praticar preposições no inglês. Ou seja, para jogar, o aluno só precisa ler a frase e depois mover o objeto correspondente na posição correta. Então, as cenas, progressivamente, quando o jogo vai passando, vão ficando mais difíceis, e tanto em termos de idioma, do vocabulário, quanto no tempo, o tempo permitido. Então, o terceiro jogo é Slow Click. É um jogo simples para aprender o vocabulário de inglês. E para jogar, basta ouvir, ler o nome das dicas das palavras e clicar nas imagens correspondentes. E o jogo fica mais rápido à medida que o jogador avança. E caso o jogador não clicar tão rápido o suficiente, o jogo acaba. Então, os dados coletados. A coleta de dados utilizou um questionário para as turmas A e B do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica João 23. Então, foram observados documentos que demonstraram a importância do conhecimento da língua inglesa no cenário atual. Então, no primeiro gráfico, como você avalia a importância de saber falar inglês nos dias atuais? No geral, todos sabemos que a língua inglesa todos sabemos o que a língua inglesa pode nos proporcionar. E, como visto, 48% dos alunos consideram o idioma como um fator essencial. E 52% os enxergam como um conhecimento importante nos dias atuais. E, satisfatoriamente, nenhum dos entrevistados considerou o idioma como uma prática desnecessária. Então, no segundo, você possui algum parente ou familiar que sabe falar inglês, ao menos em um nível básico? Então, 61% dos alunos relatam ter algum parente ou familiar que tenha o conhecimento da língua, pelo menos em um nível básico. E essa informação pode nos proporcionar uma visão muito positiva, porque o conhecimento do idioma está crescendo cada vez mais no Brasil. E gradativamente estão surgindo novas escolas e o ensino da língua inglesa é facilmente encontrado na internet. E já 33% afirmam que nenhum familiar possui conhecimentos algum sobre a língua, e 6% desconhece da informação. Então, como você avalia o ensino da língua inglesa nas escolas públicas do Brasil? Então, como observado, 40% dos alunos relatam um mau ensino da língua inglesa dentro das escolas públicas, e nenhum dos mesmos citou como uma excelente educação, né? E 53% dos entrevistados consideram o ensino da língua, no caso, como uma pedagogia de ensino razoável. E, enfim, apenas 7% avaliam como um ensino bom nas escolas públicas. E pela precariedade do ensino, até mesmo a maioria dos interessados pela língua inglesa geralmente recorre a instituições privadas, onde o ensino é considerado superior e as aulas levam o intuito da dinâmica e da interatividade em questão mesmo. No próximo gráfico, você já jogou algum jogo em inglês e percebeu alguma melhora no seu vocabulário? Então, 48% dos alunos relatou alguma melhora no vocabulário ao se conectar com os jogos virtuais, e seja no celular ou tablet. Essa pergunta, no caso, era geral. E 31% não notou nenhuma melhora ou não presenciou jogos com vocabulário em inglês. Já 21% talvez tenha adquirido algum conteúdo, ou vocabulário, enquanto jogava. E você concorda que os jogos virtuais auxiliam no aprendizado da língua inglesa como uma forma mais interativa e dinâmica? Então, como esperado, 85% dos entrevistados concorda que os jogos virtuais auxiliam no aprendizado da língua inglesa.
como sendo uma forma mais interativa e dinâmica. E, além de auxiliarem no aprendizado, os jogos também podem fornecer visões sobre o respeito das regras, por exemplo, todo jogo exige uma estratégia, algum controle de tempo, e principalmente eles oferecem aos jogadores o desafio de superar a si mesmo e também de trabalhar em equipe. E, ademais, como uma ferramenta de aprendizagem, eles auxiliam no do desenvolvimento da criatividade, do raciocínio e principalmente da lógica. Então, dentro de um jogo, o jogador inventa, ele descobre, ele desenvolve habilidades e outros pontos de vista, e o gráfico próprio comprova a necessidade de se estudar mais sobre esse assunto, no caso. Então, como você avalia a experiência de jogar e aprender algumas palavras da língua inglesa pelos jogos disponibilizados para pesquisa? Então, aqui a maioria dos entrevistados achou muito boa a prática de jogar e aprender algumas palavras da língua inglesa pelos jogos disponibilizados para pesquisa, e isso também comprova a aprovação da experiência pelos alunos, que, ao mesmo tempo deles estarem jogando, eles também estavam aprendendo um novo vocabulário através dos jogos. E a outra pergunta, você achou fácil de entender e jogar os jogos disponibilizados para o aprendizado? 63% dos alunos acharam fácil de entender e, por outro lado, 18% sentiram alguma dificuldade e 19% ficaram com algumas dúvidas. É claro que, no caso, foram escolhidos jogos simples, mas qualquer jogo que tenha algum vocabulário de inglês pode oferecer algum conteúdo a mais, no caso. Então, você recomendaria um método de aprender jogando para os seus amigos e familiares? Então, aqui como observado, 80% dos alunos recomendam esse método de aprender um novo idioma através da jogabilidade de jogos virtuais, e 20% talvez recomendariam essa prática. Infelizmente, nenhum dos entrevistados negou recomendar esse método de ensino para algum amigo familiar. Então, essa experiência deixou clara a aprovação dos alunos ao interagir com os jogos disponibilizados para a pesquisa, e eles também deixaram registrados na experiência algumas das palavras adquiridas. Então, de conclusão, o objetivo geral do trabalho foi demonstrar a importância que os jogos virtuais podem desempenhar ao analisar sua contribuição no aprendizado, principalmente na língua inglesa. Então, nesse sentido, foi realizado o questionário sobre a importância da língua inglesa nos dias atuais, e a partir dos jogos disponibilizados mencionados, e também visando suportar a proposição do trabalho. E a atividade desenvolvida atendeu às expectativas, sem dúvidas, gerando resultados satisfatórios e demonstrando aprovação por parte dos alunos. Ao longo desse trabalho, nós também conseguimos analisar a necessidade de uma possível reestruturação dos atuais métodos de ensino da língua inglesa, principalmente dentro das escolas públicas do país. Então, o questionário de múltipla escolha conseguiu mostrar a importância que a língua inglesa exerce nos dias atuais. Também foi evidenciado que os alunos em questão concordam que os jogos virtuais auxiliam no aprendizado da língua inglesa, como sendo um método mais interativo e dinâmico. E a experiência de jogar e aprender algumas palavras da língua inglesa pelos jogos disponibilizados para pesquisa proporcionou aos alunos um grande interesse. Vale ressaltar que os jogos de vocabulário também trazem o contexto do mundo real para a sala de aula e aprimoram o uso do inglês pelos alunos como uma maneira mais flexível e comunicativa, mais fácil para os alunos entender. Então, aprender vocabulário através de jogos é uma maneira muito mais eficaz e interessante ao poder ser aplicada em qualquer sala de aula. Basta ter um profissional capacitado para isso. E os resultados evidenciam que os jogos são usados não apenas por mera diversão, mas principalmente pela prática útil e por sua capacidade de revisão dentro das salas de aulas de linguagem. E, de modo geral, os jogos demonstraram ter esses benefícios,
e uma grande eficácia em aprender um vocabulário de uma maneira diferente. De um lado, elas trouxeram apoio e diversão para os alunos, para ajudar os alunos a aprender a associar as novas palavras mais facilmente, e por outro lado, eles geralmente envolvem uma competição amigável, mantendo os alunos mais interessados. E isso cria uma grande motivação para que os alunos se envolvam e participem das atividades. Seria isso. Obrigado.